Caixão da Caridade. No Nordeste, alguns personagens e histórias nos chamam a atenção e nos convidam a conhecê-las. São histórias inusitadas como essa que será apresentada nesse documentário, que fazem do nosso sofrido e amado sertão nordestino um terreno fértil e vasto de história e cultura. Histórias que apenas o sertão nordestino e a simplicidade de sua gente são capazes de nos proporcionar, como é o caso dessa interessante história que envolve generosidade e amor ao próximo, a qual conheceremos a seguir. Bem, meu nome é Damião André, tenho 42 anos, sou princesense, trabalho aqui há 5 anos como coveiro e durante esse tempo eu venho ouvindo várias histórias sobre coisas que aconteceram aqui no passado, lá para a década de 80 mais ou menos, sobre o Caixão da Caridade, que era uma espécie de caixão comunitário usado por pessoas, famílias que não tinham condições financeiras para sepultar seus entes queridos, e aí quando precisavam utilizavam o caixão para sepultar as pessoas, traziam da residência até o local, o cemitério, depois retiravam o corpo e devolviam o caixão para o local, uma casinha pequena que foi construída exatamente para esse objetivo. E aí são várias histórias sobre esse caixão, que na época existia um cidadão chamado Mané Pitito, e ele era conhecido por dormir no caixão. As pessoas chegavam aqui para fazer uma visita, visitar os entes queridos e se deparavam com ele no caixão. Ele abria a tampa do caixão e o pessoal saía assustado. Inclusive tem uma mulher que não entra aqui até hoje com medo, por conta dessa época que aconteceu. Ela chegou aqui juntamente com outras pessoas e quando observaram um barulho, era o Mané Pitito, era o caboclo. Era muito conhecido, um cidadão que vivia perambulando, mas que era bem conhecido. Aí existe até história sobre ele, que ele tocava violão também. E ele era conhecido como um fidalgo. Isso, tocava violão aqui dentro do cemitério? Isso. Não, em outros locais. Em outros locais, outros locais. Certo. E então, existe essa história que várias pessoas contam. E eu fico só ouvindo e aprendendo sobre elas também. Certo. Aqui no cemitério, Damião, você já viu alguma coisa estranha Não. no cemitério, nesses 5 anos que você trabalha aqui? No cemitério? Nunca viu vi, nada nem aqui, ouvi, né? assim, de barulho. Né? Certo. Esse túmulo que tá atrás de você aí, Damião? Aqui fica o coronel José Pereira Lima, protagonista da revolta de 30, era o maior líder político da região. E a nível estadual, né? Muito forte. E o maior coronel paraibano de toda a história, né? Maior coronel paraibano. E o maior coronel nordestino também. Nordestino. Ele formou um exército aqui em Princesa que causava inveja. Porque a maioria do exército não era baseado em pagamento, né? Era mais gente que admirava ele, sabe? Era por admiração. E isso faz a história mais interessante. Né? Exatamente. Foi um levante da cidade contra o governo estadual. Estadual. Né? Na época, então, Zé Pereira, por não concordar com algumas atitudes do governador João Pessoa, fez o levante e decretou Princesa Exatamente. Território independente do estado da Paraíba. Independente por algumas horas. Algumas horas, Damião. Então começou um a revolta, dia, independente por um dia. Teve vários protagonistas nessa história, né?
É. Inclusive, o senhor Salviano, que foi um dos comandantes das tropas de Zé Pereira, está enterrado aqui nesse cemitério. Você já ouviu falar em senhor Salviano, Damião? Agora há pouco, só através do nobre Geraldo Júnior. Nunca tinha ouvido falar Não. do senhor Salviano. Nunca. Então, o senhor Salviano, para quem não sabe, ele foi morto durante a Revolta de Princesa. Durante a Revolta do Princesa. Isso, então assim, para a tropa não esmorecer, Zé Pereira ordenou que ele fosse enterrado à noite e que não fosse divulgada a sua morte. Que era para os soldados não perder a força, né, a coragem, né? Para não esmorecer, Exato. como a gente fala aqui no sertão, né? Não é porque quando em tempo de guerra, se o cara visse alguém ferido, ele desanimava, estava com Exatamente. medo. Então, isso representava uma derrota, né? Exato. Outro está enterrado também aqui, Damião, no cemitério que você sabe muito bem, é o Cícero Bezerra Leite, né? Cícero Bezerra Leite. Cícero Bezerra Leite foi outro comandante das tropas de Zé Pereira durante a Revolta de Princesa e era um dos cabeças, um dos que coordenava os ataques contra as forças do governo. Inclusive tem uma entrevista interessante que Tião Lucena, que é historiador, jornalista, que era aqui de Princesa, ele fez com Cícero Bezerra, onde ele fala que durante a vida matou entre 200 e 300 pessoas. E se envolveu no combate, a Guerra de Princesa. Diretamente. Né? Diretamente. Então era força. E Cícero Bezerra, inclusive, ele lutou sozinho contra 200, 300 homens da força do governo aqui em Manaíra. História que poucas pessoas sabem. Gente aqui da terra de Princesa Isabel, gente de Manaíra, Muita gente desconhece sabe, essa não história. valoriza também. Exatamente, né? É. Então Cícero Bezerra, entrincheirado na sua casa, em Manaíra, se viu cercado pela força do governo. Então, como ele tinha munição, ele continuou o ataque, né? Os outros companheiros dele desistiram, porque não tinha munição mais para Não tinha continuar. mais. E ele sozinho continuou. Continuou o fogo porque ainda tinha, né? Exato, E tinha coragem, né? Exato, evitando a invasão, né, dos soldados na cidade de Manaíra. E consecutivamente Princesa Isabel, né, que era a porta de chegada para Princesa Isabel. Então assim, é uma história assim de um, como posso falar assim, um herói desconhecido. Desconhecido, porque Desconhecido, o né? pessoal também não bota adiante, né? Exato. Então o que acontece? Então Cícero Bezerra é um personagem que precisa ser estudado, ainda ter sua história divulgada, porque foi um dos grandes personagens, um dos grandes nomes da Guerra de Princesa na época. E hoje Cícero Bezerra está enterrado aqui, ele, sua esposa, alguns membros da família, está enterrado nesse cemitério. Então eu também estou esperando em breve fazer um documentário a respeito da vida de Cícero Bezerra. E mais outras pessoas. E outros personagens que a gente localizar aqui no cemitério, tá bom? É Então, porque Damião, fica se bem... você souber de algum personagem da Guerra de Princesa, né, aqui no cemitério, você me comunica, cara. Me eu comunica vou pra gente. comunicar, sabe? Porque é do meu interesse também. Eu procuro, eu gosto. Exato. Eu gosto dessa história. E você sabe que você é a maior autoridade aqui da cidade. Não, Né? essa questão é... Porque você é o único que quando tranca ninguém solta mais. Ah, mas é a coisa da vida, né? Da vida, Damião. É uma coisa da profissão, né? A gente tem que... É isso aí. É um dever de cidadão. Certíssimo. Independe de receber ou não. Exatamente. E Quando, o tem cara, pois quando o homem ele nasce predestinado, Damião, ele não adianta, ele não foge do destino, Damião. E eu vou me aprofundar mais nessa história aí do Caixão da Caridade. Isso, o Caixão da Caridade é uma história que poucas pessoas sabem, né? Vamos começar a conhecer. Não, agora. e tem muita gente que não tem coragem de falar. Exato, e é porque assim... Coragem assim, medo assim, acha Aham. que vai mexer com o É psicológico. assim, são sabe? coisas que acontecem só aqui no nosso Nordeste. No nosso Exatamente. É uma história verdadeira, História né? verdadeira. Aconteceu, não tem Porque é o que foto, não acontece, tem nada. Assim, a pobreza, Mas né? era a pobreza. Da época, Da do época. sertanejo, né? Então pessoas não tinham condição de comprar Não um tinha caixão condição. para enterrar o ente querido, E né? um certo cidadão, ele faleceu e deixou essa ideia, né? Deixou o caixão, deixou a casinha, foi feita a casinha construída de pedra, de tijolo, e no local tinha esse caixão preto. Ô, Damião, de quem foi a iniciativa desse Não- caixão aí? Não tem? Foi algum particular? Foi político? Foi particular. Foi particular, né? A história é que foi um particular. Certamente era um caixão reforçado, né? Porque Era pra reforçado, levar, pra antigamente trazer a os madeira era corpos. outra, né? A madeira era diferente. É, exatamente. Não é igual hoje, que é o pino, né? O pino, fala. Então, antigamente o caixão durava alguns anos. Aí depois que foi enterrado várias pessoas, chegava no local, tirava o corpo, Tirava o corpo, enterrava o devolvia o corpo. caixão, ficava lá. E ele acabou, aí ninguém mais... E o seu Zé Pitica à noite tirou uma soneca dentro do caixão. Mané Pitito. Mané Pitico, né? Mané Pitito. Aí à noite, Pitico. Pitito. Pitito. T. Mané Pitito. Isso.
Aí à noite seu Mané Petito tirava uma pestana dentro do caixão, né? Dormia aí. Dormia durante a noite, eu durante o dia também. É quando é sono, né? E não tivesse o pessoal nenhum... chegava aqui para fazer uma visita, mulherada, né? Zelar uma cobra. E aí eu vi o barulho, ele Desavisado? abria. Desavisado. Saiu correndo. E ele ainda fechava o caixão ainda? Fechava o caixão. Pelo amor de Deus, é complicado. Até eu corri também, viu? Tinha coragem. Aí, Mané Petito, ele era considerado como um fidalgo. Fidalgo, né? O cidadão Tião Lucena disse que ele era um fidalgo. Eu acho que Tião Lucena conheceu ele, sim, a história dele. Pois é, são personagens, né? Personagens do nosso Nordeste, do nosso sertão. Isso. Né? São condições criadas pelo descaso da classe política, pelo descaso da classe social também. Né? Que leva o pobre, principalmente o sertanejo, que sofre muito com, né? Antigamente, com descaso, essa história do com caixão, abandono, né? Abandonado, e se vê sujeito a participar de situações como essa, vexatórias, né? Porque você pegar um parente seu e não ter direito a um caixão para enterrar, rapaz, né? Era muito difícil. Você tem que chegar, pegar um caixão que todo mundo usa, colocar um parente seu dentro, olha só uma humilhação. Há 40 anos atrás, forma. Até anos 90, no começo, não tinha essa história da família poder comprar. A maioria, alguém pegava, confeccionava o caixão no sítio mesmo. Isso aí. Pegava serrote, martelo, prego e fazia. Era difícil o acesso para comprar também. Não tinha funerária, né? Não tinha funerária, não tinha. Era outros tempos. O pessoal saía não sei se você conhece ali, vamos dizer, Cabeça do Porco. Sim, conheço. O canto mais perto. O pessoal saía, trazia o caixão no braço. E assim, a gente que é nordestino não pode esquecer que caixão era luxo, antigamente. Era luxo. Era luxo. Caixãozinho de madeira forrado com pano. Exato, entendeu? Porque antigamente o que acontecia? Antigamente o cidadão, quando não tinha condição, era posto numa rede, um pau atravessado ali, e um cidadão de um lado, outro do outro, levando no ombro, até o cemitério. Chegava lá, jogava lá o corpo lá com, né, na cova. Algumas às pessoas, vezes com rede, às vezes levava a rede de volta. A história de pessoas que era o desejo. Era chegar numa rede e deixar o corpo sem... Só o corpo. Só o corpo mesmo. Entendeu? Era um pedido da pessoa. Então, antigamente, assim, eu estou observando, rapaz, que antigamente se enterrava muito os corpos no chão. No cemitério. No barro, diretamente no barro. Não, até hoje é. Assim, mas você vê que tem acabando, só ter feito umas sepulturas assim. O túmulo, ele é muito difícil ainda. É mais difícil de acesso, né? É um pouco alto o valor, né? Tem essa aí, né? Muita gente não tem essa condição, né? Então, assim, resumindo, quem tem um poder aquisitivo faz um túmulo melhor, né? Quem não tem, enterra no chão mesmo, né? Mas o chão é normal, muita gente prefere o chão mesmo, sabe? Não gosta de túmulo, sabe? E você, meu amigo? Um dia que se for, você quer ir pro chão ou você quer ir pra... Eu tanto faz, quando eu for... Tem preferência não, Damião? Eu já vivo aqui, eu já considero esse local aqui como minha casa, entendeu? A segunda casa, a permanente, né? A temporária eu tô lá no sítio, aqui eu vou estar permanentemente, né? É assim, o cara se acostuma com tudo nessa vida. Eu me acostumo, com tudo, né? Muita gente pergunta se eu tenho medo de chegar aqui qualquer hora do dia ou da noite. Tem não, né? Não. E assim, nunca viu nada, nunca o pessoal aqui também nunca viu nada no cemitério. Tirando os gatos que tem aqui. Só gato, Só né? gato. Gato, muriçoca e só isso. Rapaz, eu também assim, rapaz, eu nem creio e nem também não desacredito. Porque o sobrenatural existe. Só que não é todo mundo que vê, que tem acesso a isso aí, né? É interrogação, né? Interrogação no meio disso. Então eu tenho meus 42 anos, mas não é apenas há 5 anos que eu escuto coisa daqui. Ouço, né? Falar escuto no modo na linguagem aqui. Mas há muitos anos. Exato. Eu sou curioso nessa história. Eu gosto de cuidar assim das coisas. Mantém um blog chamado Capoeirense, né? Blog Capoeirense. Que trata um pouco da história aqui de Princesa, região. É uma coisa variada, né? De tudo, né? Certo. Uma coisa que todo mundo entende, que sem aquele português, sem aquele negócio jornalístico. Exatamente, é coisa nossa mesmo, né? Coisa nossa, é coisa do... artesanal, né, Damião? Do nós. Artesanal, né? Até fundo de quintal, como alguém já chamou, né? Mas... É assim mesmo, tá valendo. Aí na história. O que importa é resgatar a história, né?
Na com história seriedade, Exato, seriedade. com responsabilidade, né, Damião? Aqui é o lugar melhor que tem para você chegar e desestressar. Você tira todo o estresse aqui nesse local. É porque que você repensa na vida, você vê realmente o fundamento da vida, né? O fim de todos nós. Exatamente. Né, Damião? Aqui é a nossa última morada. O corpo, a última morada do corpo. É porque a alma segue adiante, né? Pelo menos eu acredito nisso. Damião, então, meu amigo, muito obrigado pela entrevista aí, pelo bate-papo, tá certo? Naquele dia eu vim aqui no sepultamento da dona Quitéria Simplício, de 105 anos, que faleceu. Ela tem a idade da princesa política. Pois é. Então tem um pouco a mais. São 100 anos. Ela pegou toda a revolta de princesa. Toda a revolta. Né? Conheceu Lampião. O pai dela era primo de Lampião. Ela consecutivamente prima segunda de Lampião. Né? Ou terceira, não sei. Ela não soube explicar. Né? Criou uma família grande, sofreu muito. Né? Sofreu, uma pessoa ficou viúva bem nova. Assim, era uma das maiores personagens de Princesa Isabel. Aqui na Paraíba. Com 100 anos, acima de 100 anos ela. Então naquele dia você me falou sobre o Caixão da Caridade e me despertou a curiosidade, né, rapaz? Porque esse é um fato nosso, único, aqui do sertão. Uma coisa assim que é levada pela pobreza, né? Mas até posso falar pela miséria que havia no sertão, né? Hoje um pouco menos, mas não existe ainda. A fome, a miséria, o descaso, né? Então sujeita o cidadão a utilizar um caixão reutilizável, coisa que você não vê falar em lugar nenhum do mundo, né? Coisa típica aqui do Nordeste. Então assim, Damião, para finalizar, meu amigo, fica à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes aí. Quero agradecer a atenção do nobre Geraldo Júnior e aos demais cidadãos que vão assistir esse vídeo e prestigiar a nossa história, pouco da nossa história, né? Quero agradecer. Damião, quem quiser vir aqui fazer uma visita no cemitério, muito conhecer você, bater um papo, como é que faz pode aqui? Vir, pode chegar aqui e perguntar qualquer coisa sobre o que eu souber, eu posso responder. Cemitério Campo Santo. Campo Santo, Princesa Isabel. Perguntou por? Damião André de Lima. Damião André de Lima. Damião André de Lima, todo mundo me conhece aqui. Todo mundo. Do Bloco Capoeirense. Bloco Capoeirense. E a maior autoridade. Nas horas vagas. E a maior autoridade de Princesa Isabel. A autoridade é um pouco... Porque depois que ele prende, não tem juiz do mundo que solte. Mas é assim mesmo, a vida da gente Damião, tá certo. Então, obrigadão aí, Damião, pela entrevista, pelo bate-papo. Desculpa a brincadeira aí, a descontração. Não, aí depois... Tá certo? Depois, se precisar surgir mais alguma coisa da história do Princesa, estamos aí. Pra gente falar sobre o Coronel Marcolino, que tá aqui também, e várias outras pessoas. Isso, Marcolino Pereira Lima. Exatamente. Não é Marcolino Pereira Diniz. Não, mas é... Esse é o pai de Zé Pereira. Mas é história também. Então, assim, vamos deixar para o documentário. Outra vez eu passo por aqui com mais tempo, a gente filma de novamente. Exatamente. Tá bom, Damião? Maravilha, meu. Obrigadão aí, tá? Forte abraço a você aí.